Salve, meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Maurício saiu, tô substituindo aqui. Vamos lá. Gustavão. Pergunta de Antônio Pereira. Na hora de contabilizar os macros, eu contabilizo apenas proteínas de origem animal ou posso contabilizar as vegetais em conjunto? Boa pergunta. Isso é legal. Pergunta boa. Donato, me diz uma coisa. Nos seus pacientes, até que nível de proteína vegetal você deixa passar direto? Em percentual? Ou não? Você não deixa passar nenhuma? Ou depende do estágio do cara? Na verdade, eu tento equalizar a oferta proteica. Se for um onívoro, né, que come carne, ovo, peixe, frango, eu chego na quantidade de proteína animal. Eu prefiro fazer assim. Por quê? Até que o Dudu tocou nesse assunto. Cara, se você come 30 gramas de proteína do filé de frango, vai chegar a 3 no músculo. Gramas. Caramba. É. Isso tem trabalho do Luke Van Loon. Porque é aquilo que o Dudu falou, nem tudo é pro músculo. Não. Então, assim, a proteína de baixo valor biológico, ela tem um turnover muito grande no intestino. O que é turnover no intestino? Turnover é, tipo, o intestino usa muito aminoácido que não é de cadeia ramificada para ele produzir as proteínas, para produzir as enzimas. Tá. E o músculo, ele só reconhece aminoácidos essenciais. Ele não reconhece não essencial. Ele não enxerga aminoácido não essencial no sangue. Caramba. Então, o que realmente vai de fato para o músculo é a proteína de alto valor biológico ou uma proteína vegana aumentada para chegar nos aminoácidos essenciais, tipo uma proteína de arroz, de ervilha. O músculo que é aminoácido essencial. Ele não lê outra coisa. E os não essenciais? Como é que ele arruma? É importante dizer isso. Ele enxerga o aminoácido essencial para sinalização da síntese proteica. Porque, obviamente, para construir a proteína, você vai precisar de todos. Tá. Né? E não onde ele arruma os outros não essenciais? Ele tem dentro dele, mas ele Tá precisa... lá, sintetizado. Os 9 essenciais ele precisa para somar na parte. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma glutamina, tem dentro do músculo. Bastante. Né? Bastante, né? Entendeu? Então, pô, aí eu pego um aminoácido de baixo valor biológico, né, que não está dentro dos 9 essenciais. Na proteína vegana, se eu for pegar uma pessoa onívora, eu não me preocupo com isso. Porque eu sei que vai aumentar a oferta proteica, mas esses aminoácidos não são os principais que eu vou querer para sinalizar a síntese proteica. Porém, quando a gente atende vegano, eu vou ter que contabilizar tudo. Porque daí é a mistura das proteínas. Porque é ali que ele vai ter que tirar a proteína dele, né? Se for ovo-lacto, até dou graças a Deus, porque o ovo-lacto ele come ovo, queijo, laticínios, mais a vegana. Agora, quando é um vegano restrito... Aí fica fácil. Mas ali quando, por exemplo, acho que pra galera entender, Sim. quando você contabiliza lá, vai colocar 2 gramas por quilo de proteína na dieta. Sim. Esses 2 gramas por quilo você está considerando todas as fontes? As proteínas animais e vegetais? A minha preferência é sempre animal. Mas você bate as 2 gramas por quilo só do animal? Só do animal. Ah, tá. Aí as vegetais que forem a mais, na verdade... Até porque se ele é um onívoro, dificilmente ele tem grandes fontes de proteína vegetal com rica em proteína. Talvez uma aveia, talvez uma oleaginosa, feijão, Na nutrição, um feijão. Na faculdade de nutrição, Agora, você contabiliza um onívoro tudo. não come proteína texturizada de soja, não come proteína da ervilha, ele não come essas coisas, cara. Porque o vegano... Isso é uma coisa que pro onívoro, aquilo ali já é pra ele de vegetariano. Fala, não come isso aí. Tem que contabilizar todas na parte da faculdade, da universidade, sim. Mas quando você cai na real Na ali prática, da prescrição, na prática, tipo um vegano, com certeza, vou ter que contabilizar quanto de proteína tem em 100 gramas de feijão cozido. Vai ter 6 gramas de proteína. Como é que eu vou fazer o cara bater 20? Eu vou ter que misturar outras fontes. A PTS é uma ótima fonte de proteína vegetal. O que é PTS? É a proteína texturizada de soja. Ah, tá. Na tabela é uma das que mais tem por dose aminoácidos essenciais. Quando eu vou para outras, tipo arroz, milho, ervilha, quinoa, cogumelo, o pessoal acha que tem proteína, mas não tem proteína do jeito que o pessoal acha. Então, eu prefiro colocar, 90% de proteína animal e o resto que vai vir junto são as veganas. Eu tinha muita azia. Eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha muita azia. E eu crucificava o café, que eu era apaixonado pelo café. E aí, conversando com um amigo meu, não sei se vocês conhecem, o Dr. Rafael Kinak, que é médico. Sim. Amigo meu.
O Kinak chegou pra mim e falou assim, ele é um cara assim, ele detesta glúten, detesta. E ele falou, Renato, eu já li muito sobre glúten. Ele é um cara muito técnico, igual vocês, de ler artigo. Ele falou assim, reduz, ele falou assim, não tô falando pra você cortar, reduz as suas fontes de glúten. Porque eu era um cara que comia pão integral, macarrão, comia tudo. Aí eu deixei como minha fonte de glúten só aveia. Reduziu demais a minha azia. Aí a Ângela Borges, mesmo problema. Falei, Ângela, reduz o glúten. Ela reduziu o glúten, ela parou até de tomar medicamentos para o estômago. Vocês acreditam que o glúten ele é uma proteína inflamatória e que, tirando o celíaco, óbvio, ela é uma proteína assim chata na questão de digestão, é uma proteína chata? Ou, coincidentemente, isso foi uma individualidade biológica minha e da Ângela? Então, existe, além da doença celíaca, existe o que a gente chama de intolerância ao glúten não celíaca, de pessoas que podem ter alguma intolerância ao glúten e apresentam alguns sintomas semelhantes à doença celíaca, mas não tem a doença autoimune, né? Não, ou seja, o intestino ele não vai ter aquela liberação de citocinas inflamatórias, enfim. Toda aquela reação, né? Porque assim, o nosso intestino, ele até vê o glúten, né, justamente pela digestibilidade, enfim, como se diz, como se fosse um invasor, inimigo, né? Só que ele dá conta disso no geral. Mas ele vê. Ele vê, mas ele dá conta. Então, isso quem fala são especialistas em doença celíaca. O corpo, ele dá conta. Pode ser que nessas situações aí, pela quantidade, excesso... Porque a gente come muito, né? Tem isso também, né? Quando eu vou comer pão, eu como 12 fatias. Mas de forma geral, não existe assim uma base científica sólida para recomendar a tirada de glúten nas pessoas saudáveis, né? Tá, legal. Isso é bom, importante saber. O que a gente percebe, por exemplo, a esposa do, ela realmente tem esse problema de fermentação. Ela não é celíaca, mas como o Dudu falou, ela tem pequenas reações ao alimento. Então, quem? A Drusila, minha esposa. A Dru. Tipo, ela não pode comer pão integral, pão francês, tipo, de dias seguidos. E o que eu percebo o trigo fermentado parece que agrava um pouco mais do que outro trigo que não foi fermentado. Por exemplo, macarrão, tem gente que responde mais a essa fermentação do que às vezes com tipo um alimento que tenha glúten, mas não seja fermentado, não seja assado. Não adicionou fermento mesmo. Exato. Então o pão e o macarrão pode gerar mais azia do que outros alimentos que tenham trigo, mas não são a mesma preparação. Como, por exemplo, a aveia. Isso. A aveia, na verdade, ela é não que ela seja fonte de glúten, ela tem uma contaminação. Ah, é? É pequena quantidade, né? É pequena quantidade de glúten na aveia? Mas pelo local que ela é beneficiada, por ter outros cereais junto, ela tem essa agregação do glúten. Então é glúten por arraste, a gente usa assim na indústria, né? É porque usa o mesmo equipamento e o glúten gruda tão fácil assim? É o silo, né? Você tem o silo, você tem ali o armazenamento. Então, aí você tem o celíaco que compra aveia que é beneficiada só no galpão da aveia. Aí ela não tem glúten. Entendi. Mas aqui no Brasil você vai ter que procurar muito bem esse tipo de alimento. É para a população mais específica mesmo. E existem intolerâncias a carboidratos específicos, né? Que chama intolerância a food maps. Né? Carboidratos como frutose, lactose, frutoligosacarídeos. E aí a pessoa tem várias limitações na dieta em relação ao consumo de vegetais, às vezes, de algumas frutas, de pão, de alimentos que tenham glúten também. Vocês recomendam algum tipo de exame que as pessoas poderiam fazer para mapear essa intolerância, essa alergia, ou isso é uma coisa mais sensorial? O cara tira e põe alguns alimentos até chegar numa conclusão. Em trabalho científico, ele não é muito bem visto os exames com imunoglobulina, né? Tipo, o cara tem a sensibilidade ali no exame, mas assim, tipo, isso no desfecho clínico não é real. Os médicos adoram esses exames, né? Enfim, cada um trabalha de uma forma diferenciada, mas o Nutri ele vai por exclusão, né? Por exemplo, o Food Map que o Dudu falou, tem gente que não pode, por exemplo, mascar um chiclete. O que tem a ver o chiclete com o Food Map? Tem um tal de xilitol ali, que é um adoçante que fermenta nas pessoas, causa gases. Pô, a mãe da madrasta da Tati, eu tenho dificuldade de chamar a Cacá de sogra. Porque a Cacá tem 48 anos, entendeu? É esquisito chamar uma pessoa que tem 48 anos de sogra, né? Mas ela é minha sogra. A mãe dela
Passava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, até ela descobrir. Ela tem uma alergia severa a um corante chamado amarelo tartrazina. Essa é clássica. E ela passava muito mal. Pronto, ela descobriu, cara. Tudo que ela olha, tudo que é alimento industrializado, ela olha. Se não tiver o corante, acabou. Eu tenho um problema Acabou, com cara. food map com cebola. Cebola? Cebola. Nossa, eu Cozida ou adoro crua? É pior crua. Só que quando, tipo, a família italiana refoga alho e cebola, né? Normal. Quando eu comia na casa da minha mãe, nossa, tipo, fermentava demais, muitos gases, né? Aí em casa a gente não faz nada com cebola. Caraca, eu pensei que os gases Aí em eram casa a natural. Drusila reclamava. Aí ela reclamava. Aí quando eu vou na casa do meu pai, ela já sabe. Vixe, agora vai começar Voltou. a fermentar. Tirou a cebola, já era. Já era. Olha E que interessante, muito paciente cara. sente isso também. Depende, esse food map é muito individual, cara. Brócolis, feijão, Aí você tem que fazer por exclusão, por exclusão. nesse caso, né? Mas pra doença celíaca tem exame específico. Aí tem exame específico. Não, se for. E assim, o celíaco, gente, na boa, eu tenho um paciente celíaco, principalmente na França que eu atendi ele, o cara sonha em comer um pão, mas ele não pode. É igual o diabético, né? Ele paga É o preço. pior, né? É pior, velho. Porque o diabético É um processo você inflamatório. pode controlar ali o carboidrato, tipo de carboidrato, né? Fazer um controle, mas o celíaco ele simplesmente não tem opção, né? Tiago Leifert é celíaco. A reação- Celíaco mesmo. Reação imune, Pesado, né, ele cara? falou. Não tem o que Tiago fazer. Leifert é celíaco de não poder colocar um pouquinho de glúten, que a reação é severa. Sim. Não, com lactose é a mesma coisa para muitas pessoas. Então tem a certa, tipo, é uma intensidade para cada pessoa, né? É isso que o Nutri tem que ter a sensibilidade no consultório e saber colocar o Doenças inflamatórias intestinais são complicadas. É triste de atender paciente com doença de Crohn. Complicado. É muita limitação, né? Muita limitação.